Caros amigos bons brasileiros, semanalmente eu recebo essa revista, a revista Veja. Eu fiz assinatura e folheando aqui muitas matérias interessantes. Quero usar aqui a tempestividade do fato para ler aqui um ponto que eu achei muito interessante, que está na página 46 e 47, uma matéria feita por Eduardo Gonçalves e João Pedroso de Campos. Está publicada na revista Veja, edição desta semana, edição número 25, 2534, anos 50, número 24, de 14 de junho. Então, tem nessa matéria, na página 46 e 47, o seguinte: o vexame histórico do TSE. Quero ler essa matéria e depois tenho aqui um parecer e darei aqui com base bíblica sobre o que está ocorrendo no no Tribunal Superior Eleitoral. Vamos lá, matéria diz o seguinte, matéria de Eduardo Gonçalves e João Pedroso de Campos. Vou ler aqui na íntegra a matéria que eles publicaram na revista Veja. Diz o seguinte: nunca na história eleitoral do Brasil houve tantas provas de maracutaias numa campanha. E o Tribunal Superior Eleitoral, no julgamento abominável, achou que a chapa eleita não merece nenhum tipo de punição. Nem mesmo confissões assinadas, contas correntes documentadas e registro de um frenético trânsito de malas recheadas de dinheiro foram suficientes para convencer os ministros do TSE de que a chapa Dilma Temer foi financiada por um maiúsculo esquema de corrupção. Pior, eles até podem ter se convencido de que houve um maiúsculo esquema de corrupção, mas acharam que isso não podia ser levado em conta, pois o começo da ação, aquela que Aécio Neves interpôs apenas para, aspas, encher o saco, fecha aspas, do PT, não fazia nenhuma menção a esse maiúsculo esquema de corrupção. Parece palhaçada, e é. Em juridiquês, a maioria dos ministros decidiu que a delação da Odebrecht, que no dizer do ministro relator Herman Benjamin, trouxe, aspas, oceânicas, incontestes e vastíssimas, fecha aspas, prova de corrupção, não poderia ser incluída na ação que pedia a cassação da chapa. Eles entenderam que, se incluíssem tal delação, estariam alargando o começo da ação, dando-lhe uma amplitude supostamente indevida e, assim, cometendo uma injustiça. Preferiram, então, ignorar as oceânicas, incontestes e vastíssimas provas de corrupção e, por 4-3, absolveram o presidente Michel Temer e a ex-presidente Dilma Rousseff da acusação de abuso de poder político e econômico. Pela absolvição votaram os ministros Napoleão Nunes Maia, Admar Gonzaga, Tarcísio Vieira de Carvalho e Gilmar Mendes. Pela cassação do mandato de Temer e pela perda dos direitos políticos de Dilma votaram Luiz Fux, Rosa Weber e Herman Benjamin. Em um trabalho que só o engrandeceu, o ministro Herman Benjamin abriu mão da retórica e do dialeto jurídico para fazer uma exposição clara. Em sua fala, empenhou-se em demonstrar aos colegas as contundências das provas, mas, na maior parte das vezes, seus esforços pareceram vãs tentativas de convencer quem dava a impressão de já ter trazido suas convicções de casa. O tribunal, como disse o ministro Fux, preferiu se comportar como um avestruz que, aspas, enfia a cabeça no chão, fecha aspas, alheio ao que se passa em sua volta. A discussão sobre a inclusão das delações da Odebrecht na ação tomou todo o primeiro dia do julgamento e parte do segundo. Em depoimentos a Benjamin, o empresário Marcelo Odebrecht descreveu como a empreiteira repassava sozinha 150 milhões de reais à campanha de Dilma, sendo 50 milhões de reais a título de propina pela edição de uma medida provisória de interesse da empresa em 2009. Até as cadeiras de couro vermelho do TSE sabiam que a inclusão das revelações da empreiteira resultaria na cassação da chapa. Para evitar isso, votaram por ignorar as revelações da Odebrecht todos os ministros que absolveram a chapa, liderados por Gilmar Mendes, que saiu apequenado do julgamento. O presidente do TSE, que já havia deixado clara a sua posição a favor da absolvição dos réus, declarou logo no primeiro dia do julgamento, aspas,
Precisamos controlar nossa sanha caçadora, fecha aspas. As trocas de farpa entre Gilmar e Benjamin, aspas, amigos há mais de 30 anos, fecha aspas, como ambos ressaltaram entre uma ironia e um afago, pontuaram as sessões. Benjamin procurou manter a serenidade diante das falas mais provocativas de Gilmar. Na maior parte do tempo, o relator desarmou o presidente com elogios e, aspas, agradecimentos, fecha aspas, por suas, aspas, ótimas interrupções, fecha aspas. A maior ofensiva de Benjamin sobre o colega, no entanto, foi usar um voto antigo de Gilmar para desconstruir seu argumento atual. Em agosto de 2015, Gilmar explicou que, depois de um pedido de vistas, demorou 5 meses para devolver o processo porque a cada nova fase da Lava Jato surgiam, aspas, fatos conexos com os que estão aqui, fecha aspas, e precisava, aspas, fazer atualizações no texto, fecha aspas. Se então os novos fatos conexos precisavam ser levados em conta, por que agora os fatos conexos da delação da Odebrecht deveriam ser ignorados? Gilmar não gostou de ser citado contra ele mesmo, classificou de, aspas, falaciosa, fecha aspas, a colocação de Benjamin, que candidamente elogiou o, aspas, voto magistral, fecha aspas, do ministro. Entre outro momento em que o presidente e relator se confrontaram, Gilmar disse a Benjamin que ele só estava, aspas, brilhando na televisão, fecha aspas, graças a uma decisão que ele, Gilmar, havia tomado anteriormente. Mandando a aspas, modestas favas, fecha aspas, afirmou que o presente processo só havia chegado àquele estágio por causa do seu esforço em aprofundar as investigações sobre o crime atribuído à chapa Dilma Temer em 2015. Naquela época, porém, a inquilina do Planalto era a petista Dilma Rousseff. Agora o inquilino é o PMDBista Michel Temer, amigo de Gilmar. O julgamento, tal como foi, só reforça os piores preconceitos sobre o judiciário, de que julga não conforme a lei, mas conforme a cara do réu. É um vexame talhado para entrar para a história. Matéria de Eduardo Gonçalves e João Pedroso de Campos. Sobre isso nós vimos aqui que o TSE está usando, não está exercendo bem a justiça como ela deve ser feita. Para isso, nós vamos usar aqui um livro acima de todos os livros, acima da Constituição brasileira, que é a Bíblia Sagrada. Aliás, a Bíblia Sagrada, presidente Gilmar Mendes, presidente do TSE e demais que votaram a favor da absolvição da chapa Dilma Temer. Vocês deveriam ler mais a Bíblia para serem justos, serem mais justos. Olha o que diz a Bíblia sobre justiça. Aliás, falando de justiça, a Bíblia fala sobre justiça e injustiça cerca de 400 vezes. Vocês sabiam disso? Pois é, vocês precisam ler a Bíblia para entender mais de justiça. Vou ler alguns textos aqui, porque nas entrelinhas dessa matéria que eu acabei de ler, o TSE, na pessoa do seu presidente, parece que usa, parece não, vou substituir essa palavra, não foi parecer, foi muito claro, foi evidente, foi patente, foi notório. Todo o Brasil assistiu o julgamento e ali nós vimos que no TSE há 2 pesos e 2 medidas. Então, há um texto aqui que eu vou ler, que está em Deuteronômio, capítulo 25, verso 13, que diz: na tua bolsa não terás diversos pesos, um grande e um pequeno. Então Deus proíbe. Deus foi muito enfático, categórico, quando manda Moisés escrever a lei, na lei, dizendo que na tua bolsa não terás diversos pesos, um grande e um pequeno. Isto é, para algumas situações, vimos aqui, numa situação anterior, foi aceito o argumento aqui do ministro Gilmar Mendes, era fatos conexos. Ele demorou a entregar o processo aqui, mostra aqui, porque ele estava unindo os fatos, precisava de mais fatos conexos que iam surgindo, então ele precisava fazer atualizações do texto. Isso aqui são palavras citadas entre aspas, fatos conexos com os que estão aqui, precisava fazer atualizações no texto. Quer dizer, e agora, vindo essa enxurrada de denúncias contra essa chapa Dilma Temer, ele não aceita, isto é usar 2 pesos e 2 medidas. Então a Bíblia condena essa atitude.
Então, peso grande, isto é, aceitou fazer atualizações no texto anteriormente. E agora, para o caso do julgamento da chapa Dilma Temer, não aceitou que houvesse essas colocações dessas provas incontestes, evidentes, que só iriam cada vez mais favorecer para que eles fossem julgados e fossem cassados. Quer dizer, as provas eram mais do que evidentes, muito patentes. Queremos aqui aproveitar e elogiar este brasileiro chamado Herman Benjamin. Este sim, ministro Gilmar Mendes, mereceria estar no seu lugar, mereceria sentar-se na sua cadeira e realmente exercer o seu papel, porque ele foi um juiz justo. A Bíblia fala de juiz iníquo. Inclusive um juiz iníquo que resolveu a causa de uma viúva. Mas nessa situação aqui, o TSE não julgou corretamente, não exerceu a justiça. Por quê? Porque tem 2 pesos e 2 medidas. Aliás, falando sobre peso e 2 medidas, o livro de Levítico também, ministro Gilmar Mendes, capítulo 19, versículo 35, diz: não cometereis injustiça no juízo, isto é, no julgamento. Vocês cometeram, vocês que absolveram, diante de tantas provas incontestes, patentes, vocês não exerceram a reta justiça. O texto diz: não cometereis injustiça no juízo, nem na vara, nem no peso, nem na medida. Quer dizer, vocês transgrediram. Se fôssemos usar o crivo da palavra de Deus, e eu estou aqui usando com a autoridade que temos aqui para ler a palavra do Senhor, e qualquer brasileiro pode ler a Bíblia e conferir esses textos aqui, há de convir comigo que Deus proíbe um julgamento falso. João capítulo 7, versículo 24, aqui são palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, ministro Gilmar Mendes. Ele diz assim: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Exercer a reta justiça é julgar diante das provas, é julgar de acordo com a lei e usando o quê? As provas que estavam ali mais do que patentes e muito bem ali levadas, explicadas pelo ministro Herman Benjamin, um brasileiro que realmente honra a toga que veste. Este ministro Herman Benjamin honra a toga que veste. O senhor saiu apequenado, cada vez mais, se bem que o senhor já estava pequeno, diante de outros julgamentos que o senhor presidiu. Mas agora levantou-se Herman Benjamin. Seria muito bom que ele tomasse o seu lugar. Mas é claro que na justiça brasileira é muito difícil os justos prevalecerem. Mas esperamos que um dia Herman Benjamin possa sentar-se na sua cadeira e aí o Brasil será mais justo, porque terá um homem que realmente ele julga com imparcialidade e não com favoritismo e não pelas amizades. Ainda um texto importante aqui, que está em Deuteronômio capítulo 16, versículo 18, que diz: juízes e oficiais porás em todas as tuas portas que o Senhor teu Deus te der entre as tuas tribos, para que julgue o povo com juízo e de justiça. Então, Deus é um Deus que se preocupa com a justiça dos homens também. E Deus determinou que Moisés estabelecesse juízes nas cidades de Israel. Para quê? Para que julgasse o povo com justiça, com juízo de justiça. Vocês, infelizmente, absolverem a chapa, vocês em terem favorecido a chapa Dilma Temer, vocês não exerceram o reto juízo. Vocês não julgaram com retidão, porque favoreceram o que é grande. Quem são os grandes no Brasil? São os poderosos, são os que usam a justiça a seu próprio, para ele se autopromover, para ele muitas vezes ser ali passado a mão na cabeça e ser perdoado, ser esquecido. Mas o Brasil não vai se esquecer desse dia, um dia em que o TSE cada vez mais se apequenou. E por último aqui, ainda diz Miqueias capítulo 6, versículo 11, seria eu limpo com balanças falsas e com saco de peso enganoso? Se um juiz ele quer realmente ser bem visto no Brasil, ser considerado no Brasil, como o juiz Sérgio Moro está exercendo, julgando os processos que vêm a ele está usando o quê? A lei a seu favor e a favor dos brasileiros, e também as provas, que são mais do que incontestes, que mostra que realmente a justiça precisa ser feita. Seria eu limpo com balanças falsas? De forma nenhuma. O TSE não vai ficar limpo se continuar nesta batida, dessa forma, exercendo, tendo 2 pesos e 2 medidas no seu saco. Não pode, não vai muito longe.
Os brasileiros não vão se esquecer desta data, deste julgamento. O primeiro julgamento, o maior julgamento da história. E a gente vê uma situação dessa vergonhosa. E realmente só pequena cada vez mais o TSE. Por isso que as pessoas às vezes ficam dizendo, o Tribunal Superior Eleitoral poderia ser substituído essa sigla por Tribunal Subserviente Eleitoral. É isso que nós estamos vendo, está sendo subserviente. Está sendo subserviente. Por um Brasil melhor, por um Brasil mais justo. Daqui a pouco vamos comentar outra matéria da revista Veja. Que Deus abençoe a nossa nação, o nosso país. Até a próxima.